Olá, senhores e senhoras, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, dedicado a todos aqueles que lidam com a topografia. Este vídeo continuará abordando o problema de hipotenor, que nesta parte 3 vamos já tratar de alguma discussão desse problema para que vocês possam se acostumar com essa análise, com essa abordagem mais teórica. Isso é interessante já para quem está cursando ou é técnico em agrimensura, técnico em edificações, topógrafos e até para engenheiros civis, cartógrafos e agrimensores que já se tenham esquecido desses detalhes. Então vamos tratar disso. Nessa capa eu coloco aqui uma solução gráfica, já tratei da solução gráfica, e aqui eu repito essa solução gráfica, como vocês podem ver, em que cada um desses círculos é traçado com esse ângulo alfa marcado a partir da reta AB e o ângulo beta marcado a partir da reta CB. E com isso, com as mediatrizes traçadas de AB e de BC, os centros dos círculos são determinados e assim ficam determinados os segmentos capazes de alfa e de beta que solucionam o problema de hipotenor, ou de interseção a ré, né? Ou de ressecção. Esta é a parte 3 que vamos tratar agora. Na parte 2, nós terminamos com a formação do seguinte sistema de equações. Paramos na razão entre os senos desses ângulos auxiliares x e y, sendo conhecida essa razão, e a soma desses ângulos x e y, ambos desconhecidos, cada um desconhecido, mas a sua soma sendo conhecida. Isso lá na parte 2, quem não está recordando, não está lembrado, por favor, dê uma olhada lá na parte 2. Na parte 3, então, vamos resolver esse sistema e discutir a solução do hipotenor. A solução desse sistema de equações nós vamos fazê-la pelo método da substituição. Tiramos o valor de uma das variáveis numa das equações, por exemplo, na segunda, que diz que x mais y é igual a n, então o x é n menos y. E substituímos na primeira equação, que é essa razão entre os senos, em que aparece o x, onde aparece o x, colocaremos n menos y. Ficamos assim com essa equação, no lugar da primeira. Esse numerador do primeiro membro, que é seno de n menos y, vamos desenvolvê-lo, né, com aquele conceito de trigonometria, de seno de a mais b, seno de a menos b. Então, seno de n menos y é igual a seno de n cosseno de y menos cosseno de n seno de y. O numerador do primeiro membro, então, colocando-se esse seno desse binômio assim desenvolvido, fica nessa forma. Nós vamos, então, desmembrar esse primeiro membro em duas frações, dividindo assim, tudo em seno de y, todas as duas, né? Desenvolvemos assim. Dessa maneira, o seno de y na segunda fração desaparece e ficamos com a equação nessa forma. Seno de y é igual a cotangente de y, e a cotangente é igual ao cosseno de y sobre seno de y, como está aí nessa equação no quadro azul, e menos o cosseno de n é igual a n. Vamos então agora procurar um jeito de explicitar o termo em y, dividindo então ambos os membros por seno de n. Fazendo assim, o seno de n cai nessa primeira fração, e essa segunda fração, cosseno de n sobre seno de n, fica sendo a cotangente de n, né? Ficamos então com a expressão nessa forma: cotangente de y
menos a cotangente de n é igual a esse segundo membro, que é m sobre seno de n, né? Esse n é x mais y. Não conhecemos a soma. Quer dizer, conhecemos a soma, não conhecemos quem é separadamente x ou y, mas o n nós conhecemos, que é a soma, assim como o m também. Então, cotangente de y, colocando a cotangente de n para o segundo membro, que vai trocando de sinal, fica a expressão nessa forma, né? O x, então, é n menos y. Só a variável y, então, fica sendo determinada como o arco cuja cotangente, representado aqui pela notação polaca, né? Cotangente elevado a menos 1 não é o inverso da tangente, é o arco cuja cotangente é esse segundo membro do quadro verde. Então é m sobre seno de n mais cotangente de n. Então o y já está determinado. E o x está, uma vez determinado o y, o x também fica determinado, porque o n nós conhecemos, então, subtraindo do n o y, ficamos então com x e y, que são ângulos que nos fazem falta para resolver o problema de hipotenor, como vimos lá na parte 1 e na parte 2. O n é essa expressão, 360 menos alfa mais beta mais gama. Todos esses segundo membros são elementos conhecidos, alfa e beta são medidos com teodolito, e o gama por diferença de azimutes entre os pontos conhecidos. E vimos que o m tem esse valor. Podemos, então, já ensaiar o cálculo das coordenadas do P0, né? O P0, então, será determinado por suas coordenadas n0 e E0, vai ser, então, irradiado das coordenadas do ponto 1 mais o A cosseno do azimute do ponto 1 para o ponto P0, mais, e a segunda equação, o E de 0 é o E de 1 mais o A seno do azimute de 1 para 0. O azimute de 1 para 0 é o azimute do ponto 1 para o ponto 2 mais x, como vimos lá na parte 2 e parte 1. Os pontos conhecidos são P1 por suas coordenadas NE, P2 e P3. E temos aqui a figurinha no esquema que nós estamos vendo aí já, que vocês podem ver então que o azimute do ponto 1 para 0 vai ser o azimute de 1 para 2 mais esse ângulo x. E o lado A nesse irradiamento aqui é esse lado aqui que está aqui. Esse ângulo x e y são marcados aqui nos pontos aqui onde estão P1 e P2. Vemos aqui esses triângulos formados, que daqui a pouco vamos usá-los, sendo esse ângulo aqui x e esse alfa, esse terceiro ângulo aqui, pelo teorema de Tales, é 180 menos a soma desses outros dois, x mais alfa. Analogamente, este ângulo aqui, assinalado pela seta, é 180 graus menos o y mais beta. Com isso, uma vez, vamos usar esses triângulos aqui para calcular essas distâncias A, B e C, e assim temos meios para calcular essas coordenadas do P0, que já temos as coordenadas do ponto 1 e essa distância A e os azimutes. E com essas distâncias de A, B e C, vamos ter então as coordenadas de N0, do P0, irradiadas, né, dos pontos P1 e P3, aqui por exemplo, também pode ser irradiadas do ponto P2, para controle de cálculo. Basta então saber quem são essas distâncias B e C e o A, e a distância A. Essas distâncias até o ponto 0, como eu já falei, vamos determinar pela lei dos senos com esses triângulos. Triângulos P0, P1 e P2. Então, aplicando a lei dos senos nesses triângulos, nós temos que essa distância A está para o seno do ângulo oposto, que é esse 180 graus menos x mais A, assim como essa distância D
entre os pontos conhecidos, ela é determinada pelas coordenadas dos pontos conhecidos, está para o seno de alfa. Então nós temos ela aqui, né? Esse 180 menos x mais alfa pode sofrer uma redução ao primeiro quadrante, né? Porque 180, um seno de 180 menos x mais alfa é igual ao seno de x mais alfa, redução ao primeiro quadrante. Então a distância A vai ser dada multiplicando esse segundo termo aqui, esse segundo membro, por seno de x mais A. Temos a distância A determinada assim. A distância B, a mesma coisa, aplicando a lei dos senos nesse mesmo triângulo. B, esse lado B, está para o seno desse ângulo oposto ao B, que é o seno de x, assim como esse lado D está para o seno do ângulo oposto, que é o alfa. Com isso, podemos tirar o valor do lado B, multiplicando esse segundo membro aqui da equação por seno de x. E, analogamente, no triângulo P0, P2, P3, fazendo-se um raciocínio igual a esse, nós vamos chegar que o lado C vai ser igual a esse lado E, como falam os paulistas, que é a distância P2, P3, vezes o seno de y mais beta sobre o seno de beta. Então, temos assim as três distâncias dos três pontos dados para o ponto a determinar, e temos também os três azimutes, porque já conhecemos os ângulos auxiliares x e y. Então, ficaria determinado o ponto P0 por suas coordenadas n e E. Vamos fazer então agora a discussão desse problema de hipotenor. Quando é que esse problema é determinado ou indeterminado e em que situação ele fica indeterminado ou melhor determinado, as coordenadas desse ponto P0. Ele ficará mal determinado quando aquela figura esse quadrilátero, for inscritível num círculo. Então nós temos aqui um quadrilátero, tem 4 lados. Então quando esses 4 pontos, P1, P0, P3 e P2, quando eles ficarem no mesmo círculo, então esse quadrilátero diz-se que é inscritível. E numa propriedade do quadrilátero inscritível é que os ângulos opostos desse quadrilátero inscritível, eles somam 180 graus. Então, x mais y é igual a 180 graus. E nós já sabemos que o x mais y, né, chamamos de n. No quadrilátero inscritível, esse n é 180 graus. Então, na expressão que nos deu a cotangente de y, que nós chegamos anteriormente, esse n aqui que nós estamos vendo agora, se o quadrilátero for inscritível, é 180 graus. Então, substituindo n por 180 graus, nós ficamos que esse seno aqui, seno de 180, e essa cotangente de 180 graus, né? Então, essa cotangente aqui é o inverso da tangente de 180 graus. Então, repare o seguinte, o seno de 180 graus é zero, e a tangente de 180 graus também é zero. Então, nós temos aqui uma quantidade diferente de zero numa fração, dividindo por zero, e aqui mais uma outra fração em que o numerador é diferente de zero e o denominador é zero. Então, qualquer quantidade numa fração em que tem o numerador diferente de zero e o denominador zero, não é um número, é infinito, é um símbolo infinito, né? Então, nesse quadrilátero aí, por exemplo, essa cotangente de y vai dar aqui infinito mais infinito. Esse infinito mais infinito, assim, na matemática, ele é conhecido como um símbolo de indeterminação. Então, não é possível determinar esse ponto P0 se ele pertencer ao círculo que contenha os pontos P1, P2 e P3. Então, essa é a fraqueza do problema de hipotenor.
é se esse quadrilátero formado ele ficar inscritível num círculo, esses 4 pontos pertencerem ao mesmo círculo, né? E essa indeterminação, então, vai gerar esse círculo, e esse círculo também é conhecido como círculo perigoso. Então, aqui nesse círculo, lembrando essa definição de arco capaz, esse arco P1, P2, P3, ele pode ser visto de qualquer ponto. Ele pode vir sobre esse ângulo alfa mais beta, né, de qualquer ponto do círculo, desse arco do círculo P1, P0, P3. Então fica indeterminado, não há como determinar a posição desse ponto P0 se esses 4 pontos ficarem no mesmo círculo. Essa é a fraqueza do problema de hipotenor, é uma situação que deve ser evitada. Portanto, a posição do P0 fica sendo indeterminada. Infinitos pontos aí podem ser soluções desse problema de hipotenor. Agora, como evitar o círculo de hipotenor? Como evitar o círculo perigoso? Como evitá-lo? Respeitando essa condição, olha, gama mais alfa mais beta, que são ângulos opostos daquele quadrilátero, ele, se for igual a 180 graus, vai ser o caso do quadrilátero ficar inscritível. Então ele não pode chegar a 180 graus a soma desses ângulos alfa e beta, medidas com teodolito, com esse ângulo gama medido lá naquele ponto central, no nosso caso, que já vimos aí o P2. Então um limite é tomar assim uns 30 graus como lazeira. A soma desses ângulos opostos chegar no máximo a 150 graus. Quer dizer, aqueles 2 círculos capazes, aqueles 2 arcos capazes, eles não vão se confundir num só. Eles vão ficar 2 círculos. Quanto mais longe de 180 graus, mais aqueles 2 círculos da solução gráfica do arco capaz. A solução gráfica é uma visualização gráfica da solução analítica. Mais esse ponto P0, dado pela interseção dos arcos capazes, ficará definida. Ficaria uma solução assim. Então, esse ângulo gama, que é no ponto central, aqui nesse ponto, entre os outros 2, somado com alfa mais beta, tem que ficar no máximo assim 150 graus. Se der 180 graus, esses 4 pontos vão ser pertencentes ao mesmo círculo. Uma boa solução para quando vai se aplicar a interseção a ré, um problema de hipotenor, é escolher para ponto P2, esses pontos P1, P2, P3 existem, ou então vão ser determinados para apoiar a topografia. Então, prevendo-se que vai ser usada uma interseção a ré, vai ser feita uma interseção a ré, um hipotenor, então procurar, se escolher o ponto P0, esse ponto que será determinado pelo hipotenor, ficar mais perto do ponto central. Então reparem que aqui que o ciclo que passa por P1, P2 e P3, que no caso seria o ciclo perigoso se o ponto P0 ficasse nele, esse ciclo fica no lado oposto em relação a onde o P0 está. Então essa é uma situação que permite evitar que se dê essa solução indeterminada do problema de hipotenor. Então, ao selecionar o ponto central mais próximo de P0, né? Para ficar nessa situação. Uma outra solução seria se esses pontos P1, P2 e P3, por exemplo, ficassem praticamente numa reta. Aqui o ideal seria numa reta. Então isso aqui, ó, esse P1, P2, P3, é como se fosse aqui no caso desse círculo, só que aqui sendo uma reta, o raio de curvatura desse círculo é infinito. Então, o círculo perigoso, esse ponto P0, nunca pertencerá a esse círculo perigoso, porque esse raio aqui do círculo perigoso
teria que tem um raio infinito, né, se ele existisse. Então também é uma outra situação, quando vai se resolver um problema de hipotenor, se tiver assim 3 pontos alinhados, também garante que o ponto P0 não vai cair no ciclo perigoso, não vamos ter uma solução indeterminada. Então aqui, por exemplo, temos uma situação aqui. Temos uma situação num problema real, estamos olhando aqui uma região que tem vários pontos, P1, P2, P3, P4, P5 na região, e vamos escolher pontos para formar o hipotenor. Então reparem só, o topógrafo ou o engenheiro escolheu aqui para a posição do ponto desse ponto P0, esses pontos P1, P2 e P3 nessa situação. Mas olha que ficou no ciclo perigoso. Então, esse ponto P0 nunca será determinado, ele não terá suas coordenadas determinadas porque está nesse ciclo de indeterminação. Então, como é que se pode fazer isso? Ora, isso é feito no planejamento ou no reconhecimento. Então, aqui o topógrafo, ou o agrimensor, ou o técnico de agrimensura, o técnico de edificações, ele já vendo isso, ele já vai escolher para visar, a partir desse ponto P0, em vez de visar esse P1, ele poderia visar esse P6 ou esse P5, em vez de visar esse P2, poderia visar esse P4, então já não teria essa situação dos 4 pontos caírem no mesmo ciclo. Isso é feito antes de ir para o campo, ou fazendo um croquis lá no campo, com a posição relativa desses pontos, e evitando, então, assim, que ocorra essa indeterminação da solução do problema de hipotenor. E se não quiser fazer outra maneira de evitar isso, é, em vez de escolher esse ponto P0 aqui, escolher o ponto P0 em outra posição, por exemplo, aqui. Então, escolhendo o ponto P0 em outra posição, aí visa-se, medem-se os ângulos alfa e beta para esse ponto P1, para esse ponto P4, para esse ponto P3. Então, esse ponto P4, ele está no interior, até se fosse um ciclo que pegasse esses P1, P2, P3 e P4, o P0 não pertence a esse ciclo. Está no interior dele, num ponto qualquer. Não vai estar na superfície, na linha de circunferência, né, dessa linha de ciclo de determinação. Então era isso que eu tinha para falar para os senhores nessa aula de hoje. Espero que tenham apreciado e aproveitado. Obrigado por tê-la assistido. Inscrevam-se se ainda não estão inscritos. Compartilhem, deem like e façam comentários e sugestões. Então, até a vista, pessoal!